Olá! Você sabia que mais da metade dos homens acima de 50 anos enfrenta problemas na próstata e em muitos casos nem percebem os primeiros sinais? E que um homem morre de câncer de próstata a cada 40 minutos no Brasil? São mais de 70 mil novos casos dessa doença por ano. Hoje eu vou te mostrar como identificar os sinais que podem indicar que sua próstata não está bem. Fique comigo, porque essas informações podem literalmente salvar vidas. E um bônus para você no final, vou compartilhar dicas exclusivas que poucos sabem, que vão te ajudar a prevenir esses problemas e garantir que você mantenha sua saúde em dia. Então, não pule nenhuma parte e assista até o fim. Vamos lá! Quais os 7 sintomas mais comuns que sua próstata pode estar inchada? Os sinais de HPB. Sétimo sinal, aumento da frequência urinária. Você anda correndo para o banheiro com mais frequência do que o habitual? Pode parecer besteira, mas esse pode ser um dos primeiros sinais que sua próstata está aumentada de tamanho. Uma condição chamada hiperplasia prostática benigna, ou HPB. A próstata é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga e começa a apertar a uretra à medida que cresce. E o que isso significa para você? Que mesmo depois de urinar, a bexiga não se esvazia completamente. Sabe aquela sensação incômoda de que ainda precisa ir ao banheiro logo em seguida? Isso é a famosa urina residual. A urina que fica presa porque a bexiga não consegue esvaziar tudo de uma vez. Com o tempo, sua bexiga começa a fazer mais esforço para se livrar da urina. Resultado, uma sensação constante de que você precisa urinar de novo e de novo. Já passou por isso? Não é só chato, pode ser um sinal que sua próstata está lhe mandando um alerta. E esse é só o começo. Agora vamos falar nos sintomas que podem ser ainda mais preocupantes. Sexto sinal, nictúria, aumento das micções noturnas. Se urinar muito durante o dia já é difícil, imagine ter que lidar com isso à noite. Acordar várias vezes de madrugada para ir ao banheiro, o que chamamos de nictúria, que é um sinal clássico de que sua próstata pode estar inchada. E o pior de tudo, além de interromper o sono, deixando você cansado e irritado no dia seguinte, isso também pode atrapalhar o descanso de quem dorme com você. Já pensou no impacto que isso pode ter no seu dia a dia e do seu relacionamento? Esse sintoma é ainda mais comum à noite porque estamos deitados, a bexiga lida com mais dificuldade com aquela urina residual. Se continua se acumulando por conta da pressão da próstata aumentada. E você? Já está acordando várias vezes durante a noite? Quantas vezes? Não subestime essa mudança nos seus hábitos noturnos. Ignorar pode custar sua qualidade de vida e acabar comprometendo sua saúde a longo prazo e de quem está dormindo ao seu lado. Quinto sinal, jato fraco de urina. Você já notou que o jato da sua urina está mais fraco do que costumava ser? Ou que demora mais para sair? Isso também pode ser um sinal claro de que sua próstata está inchada. Quando a próstata aumenta de tamanho, ela começa a pressionar a uretra que passa por dentro dela, dificultando o fluxo da urina. O que antes era algo rápido, automático, com um jato forte e mangueira, agora pode ser lento e frustrante. Às vezes você até precisa fazer um esforço extra para que a urina saia. Se isso já aconteceu com você, não ignore. Essas mudanças podem parecer inofensivas, mas são um alerta que seu corpo está dando de que algo não está certo. E aí, já notou essa diferença? Quarto sinal, gotejamento pós-micção. Você já passou por aquela situação desconfortável que achou que terminou de urinar, mas logo em seguida percebe que algumas gotas ainda continuam saindo? Isso é o que chamamos de gotejamento pós-miccional e pode ser um sinal de que sua próstata está inchada. Mesmo depois de você pensar que tudo acabou, um pouco de urina fica presa na uretra e acaba saindo em pequenas gotas logo depois. E além de irritante, isso pode ser bastante constrangedor, especialmente em situações públicas ou quando você está com outras pessoas. Não ignore, o gotejamento
pode ser um aviso de que algo está mudando na sua próstata e que precisa de atenção. Terceiro sinal, interrupção no jato de urina. Você já começou a urinar e de repente o fluxo foi interrompido no meio, como se algo estivesse bloqueado no caminho? Ou sai duplo, depois de alguns segundos o jato recomeça. Isso também pode ser um sinal claro de que sua próstata está inchada. Quando a próstata aumenta, ela pode apertar a uretra e bloquear parcialmente o fluxo da urina. O que acontece é que o jato fica intermitente, parando e recomeçando de forma imprevisível, o que pode ser não só frustrante, mas também desconfortável. Segundo sinal, hesitação para urinar. Você já sentiu aquela vontade urgente de urinar, mas ao chegar no banheiro o fluxo simplesmente não sai? A hesitação para urinar ocorre quando, mesmo com a bexiga cheia, você precisa fazer mais força para iniciar o fluxo. O corpo parece demorar a reagir e isso pode ser preocupante. Agora, claro, tem aquele desconforto psicológico quando estamos em público. Tentamos urinar ao lado de outra pessoa. Mas quando você está sozinho e isso acontece repetidamente, é hora de prestar atenção. Já passou por isso? E primeiro sinal, perda de urina. Você já se viu em uma situação desconfortável em que, ao demorar um pouco para chegar ao banheiro, acabou perdendo urina e até molhando a roupa? Esse é, sem dúvida, um dos sinais mais incômodos e que sua próstata pode estar inchada. Quando você não consegue segurar a urina por muito tempo e ela escapa antes de chegar ao banheiro, isso pode ser um sinal claro de que a pressão da bexiga está aumentando devido ao crescimento da próstata. E olha, é muito constrangedor. Já passou por isso? Se qualquer um desses sintomas parece familiar, é importante ficar atento. Agora, uma pergunta importante. E quanto ao câncer de próstata? Será que os sintomas são os mesmos? Bem, os 7 sinais que eu acabei de falar são os mais comuns de uma próstata aumentada. Mas câncer de próstata é um problema muito mais grave e não tem muita relação, né? E às vezes não apresenta sintomas claros. Então, não fique esperando pelos sintomas. O diagnóstico precoce é a única maneira de garantir a cura. Mesmo sem sentir nada, homens a partir dos 45 anos, com fatores de risco, ou 50 anos, sem fatores, precisam conversar com um urologista e fazer exame de sangue, PSA e toque retal. Mas como você deve saber, muitos homens evitam o exame. Por quê? Vergonha, medo ou talvez o pensamento de que isso nunca vai acontecer comigo. Menos de 40% dos homens acima dos 50 anos fizeram exames de próstata no último ano, de acordo com uma pesquisa recente realizada aqui no Brasil. E pior, 36% dos entrevistados nunca fizeram o toque retal ou PSA, que são os exames simples que podem detectar nódulos a tempo de evitar algo mais grave. Você sabia que o câncer de próstata é a segunda causa de morte por câncer em homens no Brasil? São mais de 14 mil óbitos por ano. Veja que importante. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe já, porque você pode salvar uma vida. E quais são os sintomas mais comuns do câncer de próstata? Vou repetir para deixar bem claro. Nos estágios iniciais, o câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas. E é exatamente isso que o torna tão perigoso e letal, né? Mas quando a doença começa a avançar, alguns sinais podem aparecer. Fique atento se você notar dificuldade para urinar, diminuição na força do jato, ambos são sintomas da HPB que eu acabei de falar, sangue na urina ou no sêmen, dor nos ossos, perda de peso sem motivo aparente, disfunção erétil, ou seja, impotência. Esses sintomas podem ser facilmente ignorados ou confundidos com outras condições. Ah, eu estou velho. E é exatamente por isso que você não pode esperar por sintomas. Muitas vezes, quando eles surgem, o câncer já está em estágio avançado e o diagnóstico precoce, como eu falei, é fundamental para salvar vidas, para curar. E se o seu marido não está fazendo os exames, arraste ele para o urologista. Homem é bem complicado. O que você acha? Seu marido é desses
que se descuida ou ele se cuida? Escreva aí embaixo. Mais importante ainda é prevenção. O que fazer hoje mesmo para você reduzir seu risco de ter uma próstata inchada ou mesmo um câncer de próstata? Vamos falar sobre isso. Alimente-se bem. O que você come faz toda a diferença. Uma dieta rica em frutas, verduras, alimentos que tenham licopeno, como tomate, melancia, goiaba, podem proteger a saúde da sua próstata. O licopeno é um antioxidante poderoso que pode reduzir o risco de câncer de próstata. Por outro lado, alimentos ultraprocessados e gorduras saturadas, como fast food, aumentam o risco de inflamações e até de câncer de próstata. Já pensou em trocar aquele hambúrguer por um arroz, feijão e carne e também salada com abacate e tomate? Além de ser uma escolha saudável, é um grande passo para manter sua próstata saudável. Segundo, exercite-se regularmente. Fazer exercício regularmente não só te deixa em forma, mas também ajuda a prevenir problemas na próstata, como o HPV e também o câncer de próstata. Exercícios como caminhar, correr, nadar ou andar de bicicleta melhora a circulação e ajuda o corpo a se livrar de toxinas. Além disso, fortalecer os músculos também pode melhorar o controle da bexiga e a saúde da próstata, além de aumentar a sua testosterona. Controle o peso. Manter um peso saudável é crucial, especialmente porque o aumento da gordura abdominal está diretamente relacionado ao aumento do risco de HPV e também de câncer de próstata. Você está acima do peso? É hora de considerar mudanças. Isso vai além da aparência. É sobre curtir a vida melhor por mais tempo. E também moderação com álcool e evite cigarro. Tanto o excesso de álcool quanto o cigarro são inimigos da sua próstata. O álcool irrita a bexiga, aumenta a inflamação, enquanto o cigarro é um fator de risco para vários tipos de câncer, incluindo o da próstata. Também eu tenho que frisar nos fatores genéticos. Se você tem histórico familiar de câncer de próstata, então pai ou irmão, suas chances aumentam. Para homens com esses fatores de risco, o ideal é começar exames preventivos a partir dos 45 anos e, em alguns casos, a partir dos 40. Você sabia disso? Se detectado precocemente, as chances de cura são altíssimas. Prevenir é o melhor remédio. Lembre-se, não espere os sintomas aparecerem. Se ainda não fez seus exames, marque uma consulta com um urologista o quanto antes. Gostou do vídeo? Se você ainda não compartilhou esse vídeo, faça isso agora. Dê seu like, você pode salvar uma vida. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Os top 5 benefícios incríveis da Tadalafila, que é o Cialis que ninguém fala, e as panelas mais perigosas que você não deve fazer comidas com ela. Te vejo lá!